E no quadro de hoje nós respondemos a pergunta de 2 telespectadores do Agricultura BR a respeito do mercado internacional da soja. A primeira delas veio para a gente através do e-mail. Quem mandou foi o Alex Barbosa. Está aí na tela para a gente acompanhar. O Alex é de Montes Claros, em Minas Gerais. Ele diz o seguinte: quando termina a colheita da safra norte-americana de grãos, como afeta os estoques mundiais? Daí a pergunta do Alex, então, a respeito desse cenário internacional da soja. Bom, e a equipe do Agricultura BR traz a resposta para esse questionamento do Alex Barbosa, que tem participado conosco no programa. Pode trazer aqui a resposta que mostra os estoques de soja. Você vê aqui em relação aos estoques de soja nos Estados Unidos e o que acontece em relação a eles. Você observa que nós temos aqui os estoques norte-americanos, que estão precificados em 10.740.000 toneladas de soja, e aí os estoques internacionais, temporada 15-16 e 16-17. Temporada 15-16 para o mundo todo, 75.450.000 toneladas. Para o mundo todo, já na temporada 16-17, ela sobe, Alex, para 77.360.000 toneladas de soja. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma alta nos estoques internacionais de soja de quase 2 milhões de toneladas, fica abaixo de 2 milhões de toneladas em uma temporada no qual Estados Unidos deve ter uma safra recorde, está praticamente confirmada, e o Brasil também deve ou pode chegar a mais de 100 milhões de toneladas de produção da oleaginosa. Bom, ainda a respeito da questão internacional da soja, e atendendo à pergunta aqui que o Alex fez, ao ritmo que acontece a colheita da soja nos Estados Unidos, a expectativa, Alex, é de que ela encerre no dia 6 de novembro. Essa foi uma projeção feita pela equipe do Agricultura BR, tomando como base todas as questões que envolvem os trabalhos de colheita até agora e as questões climáticas que continuam permitindo o bom andamento dos trabalhos no campo. Além da pergunta do Alex, tivemos outra pergunta a respeito do mercado internacional da soja. Desta vez ela veio pelo Twitter. Ela é do Thiago Marlim de Barreiras, na Bahia. Ele pergunta o seguinte: como o mercado da soja é afetado pela grande safra dos Estados Unidos? O Brasil terá dificuldade para vender a sua produção? Tá aí a pergunta do Thiago, então obrigada pela participação, Thiago. Bom, e esse é um assunto muito interessante que foi questionado pelo Thiago. Vamos ver a resposta então da equipe do Agricultura BR, que nós trazemos aqui mostrando um pouco do que vai acontecer em relação a esse mercado. Então, olha só, o mercado ele já precificou a safra 2016-2017. Então, isso já aconteceu principalmente por conta da safra norte-americana. Ela já está estabilizada nesses valores. Agora, em relação à safra da América do Sul, que é um questionamento do telespectador, é o seguinte: há de fato, por conta dessa safra norte-americana, no momento, uma forte pressão em relação aos preços negociados em Chicago. Isso é algo que nós estamos vendo todos os dias e a situação só não piora porque a demanda ela vem bastante elevada. Agora, esse momento, é comum que isso aconteça. Outubro, final de outubro, pelo menos as primeiras semanas de novembro, nós devemos sentir essa pressão porque a colheita norte-americana está encerrando. Se tudo der certo, até 6 de novembro devem tirar tudo dos campos lá dos Estados Unidos, tirar toda a soja dos campos. Enquanto que aqui no Brasil, essa safra ainda está sendo semeada e passa a ser colhida entre o final de dezembro e o começo de janeiro. Com isso, nós devemos ter valores melhores para a soja brasileira, ou pelo menos uma situação que deve ser melhor, porque a safra americana, como você já viu na Agricultura BR, neste momento passa de 60% dela toda negociada. Então o Brasil vai ter uma forte comercialização praticamente sozinho, pode-se dizer de cara para o vento, porque os Estados Unidos já vão ter vendido quase toda a sua perspectiva de vendas de soja na temporada 16-17, enquanto os argentinos devem continuar segurando soja dentro do país. Bom, Alex e Thiago, estão aí as respostas para vocês. Então, você que também tem alguma dúvida a respeito de mercado ou outra situação, manda para a gente. Esse é o quadro Agricultura BR Responde.